Salve, 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 minha rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? E mais um conteúdo patrocinado pela Bplay pra gente começar a semana, já que a gente já tem jogo na terça-feira. A gente vai trazer um pouco da equipe que o técnico Maurício Barbieri tá trabalhando para enfrentar o Cuiabá. E eu queria conversar um pouquinho com vocês pra gente ter esse papo inicial sobre o time do Cuiabá. Que, assim, talvez seja um dos times que caiu, que mais conseguiu manter a base. Vários jogadores estavam na temporada passada do Cuiabá e eu acho isso importante. Mas mais do que isso, estava analisando o que foi Cuiabá e Volta Redonda. Eu também estava analisando o que foi Cuiabá e Avaí. E nesses primeiros jogos o Cuiabá até conseguiu uma pontuação ok, ganhou do Volta Redonda, empatou com o Avaí empatando já no finalzinho. Então, assim, poderia ter naturalmente 6 pontos como o Atlético tem, mas é um time que opta por uma estratégia muito reativa. É um time que o Guto Ferreira faz nenhuma questão de ficar com a bola. Então, acho muito importante a gente entender isso antes de avaliar o que vai ser a escalação do Atlético ou o que não vai ser a escalação do Atlético, beleza? Vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal. Vou pedir para você, quem sabe, compartilhar esse vídeo, se você achar o conteúdo interessante, virar membro por apenas R$5. O Atlético deve ter o mesmo time dos 2 primeiros jogos, tá? Eu acho que isso vai deixar o torcedor um pouco incomodado, já que a gente está falando de um Atlético que tem nessa escalação inicial de Série B 2 jogadores que vêm sendo muito criticados, que é o caso do Raul e é o caso do Fernando, e eu não tenho nem como chegar aqui e falar que o torcedor está sendo injusto ou que o torcedor deveria ter um pouco mais de paciência com esses jogadores, porque realmente os dois vêm desempenhando abaixo, mas o Atlético deve ir a campo com Mikael no gol, Palácios na lateral direita, você deve ter Abraão e Léo Pelé na zaga, e na lateral esquerda o Fernando. Eu quero chamar a atenção para 2 nomes nessa fase defensiva do Atlético, que o primeiro é o Abraão. O Abraão ganhou a vaga do Tobias, gente. Se o Atlético quisesse ter o Tobias de titular no último jogo e nesse jogo agora contra o Cuiabá, poderia, assim, era algo que, tava super acessível você ter o Tobias voltando ao time titular ao lado do Léo. E, assim, o Tobias não tava mal. O Tobias não tava fazendo jogos ruins. Mas eu acho que o Abraão, ele volta, a frequentar esse time titular do Atlético. Primeiro jogo contra o Paysandu, segundo jogo contra o Criciúma, e parece que tá cada vez melhor. Parece que está cada vez desempenhando mais e conseguindo fazer com que suas principais características falem mais alto, que é principalmente essa capacidade de imposição física e principalmente essa proteção ao jogo aéreo do Atlético. É um jogador que ganha muitos duelos pelo alto, é um jogador que ganha muitas bolas pelo alto. Então, essa característica por parte do Abraão vem me chamando muita atenção e o nível de atuação dele também vem me chamando muita atenção. Teve uma travada que ele deu dentro da área contra o Criciúma, que é coisa de zagueiro fino. E aquela situação de um jogador bem lapidado, um jogador bem desenvolvido, pode ter um futuro bem legal pelo clube. Agora, falando um pouquinho sobre Palácios também, um jogador que vem participando constantemente de gols, né? Assim, é uma temporada que o Palácios tem números relevantes em participações de gol, tanto na hora da finalização, quanto na hora da assistência. Então, no último jogo, assistência para o Allan Kardec, o gol da vitória, uma vitória que coloca o Atlético na liderança. Então, Palácios, nesse duelo, nessa briga constante contra o Dudu, vem conseguindo se estabelecer como titular. A gente vai para o meio-campo com Raul, Filipinho e Zapelli. Eu quero chamar a atenção para 2 jogadores, que é, primeiro de tudo, o Filipinho. Assim, no futebol, existe aquela atuação que convence muito pelo fato de ser um jogo fora da curva, e existe aquela atuação que convence porque aquele jogador tá melhorando, aquele jogador tá conseguindo entregar mais, aquele jogador tá desempenhando mais. E, cara, o jogo contra o Criciúma do Filipinho é um jogo que me faz querer ver mais dessa versão Filipinho menos volante, mais meia. Porque muito se falou, né? O Filipinho tem que ser o camisa 5, o Filipinho tem que ser o camisa 5. Eu tô adorando o Filipinho jogando mais à frente.
Eu tô amando o Filipinho jogando numa posição onde ele tem um pouquinho mais de desenvoltura para participar da construção do jogo. Participa de gol contra o Criciúma e ele tem um detalhe jogando mais à frente que ele consegue potencializar muito a equipe nesse sentido de ser uma equipe com mais capacidade de pressão. O Filipinho, ele não usa a capacidade de desarme dele lá atrás, quando o Atlético já tá numa fase defensiva. O Filipinho usa a capacidade de desarme dele lá na frente, quando o Atlético tá massacrando, quando o Atlético tá mordendo, quando o Atlético não tá dificultando a vida do adversário. Aí você tem outro jogador que eu quero sempre chamar a atenção, que é o Bruno Zapelli. O Bruno Zapelli, para jogos como esse contra o Cuiabá, vai ser muito importante. Porque o que o Cuiabá vai fazer? Compactação, sabe que tem muita velocidade, sabe que tem o Derek, sabe que tem Pedrinho, sabe que tem jogadores que possibilitam esse jogo de transição, então ele vai apostar tudo nisso. E o Atlético vai ter no Bruno Zapelli não só um cara de criar chances, mas um jogador para reter a bola no pé do Atlético até encontrar o espaço ideal. Não adianta a gente ficar num sistema ofensivo que a gente vai tentar, a gente vai tentar, a gente vai tentar, a gente vai tentar e a gente vai tentar. Só que a todo tempo a gente está oferecendo transição. Isso que é a maior vulnerabilidade quando você joga contra um bloco baixo. Então o Zapelli é o jogador da paciência. Talvez o lance que chame mais atenção seja do Velasco, seja do Luiz, seja do próprio Filipinho, seja do Alan. Mas é esse entendimento de time. Esse entendimento de, pô, tá na hora de fazer a jogada certa, tá na hora de fazer a jogada que aquele espaço possibilita. Então, assim, é muito a bússola do time do Atlético. E na frente, sem muito mistério, Luiz Fernando, Kevin Velasco e também o Allan Kardec. O Velasco, que no último jogo, para mim, se não foi o melhor, foi um dos melhores. Jogou muita bola. E volto a dizer, um Velasco ativo, um Velasco vindo para dentro, um Velasco participando mais do jogo, tira um pouco de sobrecarga do Bruno Zapelli. E o que isso gera? Um Atlético menos previsível. Um Atlético tendo um ponto muito criativo pelo lado e o Atlético tendo um ponto muito criativo pelo centro. Até pela participação maior do Ryan Palacios, você tem um Velasco ativo, você cria um lado direito que pode levar muito problema para o adversário. Então a gente brinca, né? É o camisa 10 que joga um pouquinho mais pela direita para dividir a responsabilidade. Aí sim, com o nosso principal camisa 10, Allan Kardec, como centroavante, já participou de 2 gols nesse início de Série B. O primeiro gol do Atlético na competição contra o Paysandu e faz o primeiro gol contra o Criciúma. E o Luiz Fernando do outro lado, eu gostaria de ver um Luiz Fernando entregando um pouco mais do que ele vem entregando, tá, gente? Eu não vou mentir para vocês, não. O Luiz Fernando, para mim, ele vem numa fase legal. Não é aquela fase genial, mas ele vem numa fase legal. Mas no campeonato estadual, acho que ele vinha conseguindo entrar mais nessa condição de finalizar e a gente precisa muito botar o Luiz nessa condição de finalizar. E eu quero chamar a atenção do banco. A gente fala hoje muito sobre o time titular, mas a gente também já pensa nos momentos que o banco vai ser necessário. Isaac vem saindo do banco, vem dando muito trabalho. Então, contra um time mais fechado, acho que o Isaac pode ser uma alternativa muito legal para abrir campo. Pode ser uma alternativa muito legal para gerar problemas nesse 1 contra 1. E nesse 1 contra 1, pô, você já tira os encaixes da defesa, porque um ficou para trás, aí o outro tem que recompensar. Então, assim, o Isaac vem participando de gols, essa capacidade de drible dele é muito legal. Eu espero que o gol saia logo do Isaac. Aí você tem Renan Peixoto, você tem Juliano, você tem Patrick, você tem João Cruz, você tem Lucas Esquivel voltando aos poucos, você tem até o Dudu, o Atlético com muitas alternativas de fazer essa possibilidade de substituir algo mais perigoso para o nosso furacão. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.